Fala galera, boa tarde, Lucas aqui. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como é que eu faço para validar novos ativos, como é que eu faço para testar ativos novos aqui, né? Porque a gente tem uma gama de ativos muito grandes aqui que a gente pode estar estudando. E eu acabei encontrando aqui uma mina de ouro no S30 que eu mostrei no último vídeo. Quem não viu ainda, dá uma olhada lá, cara. Coisa de pegar take de 3 níveis quase todo santo dia, também da stop, mas cara, olha isso aqui. É um ativo maravilhoso para você que está querendo ativar, quer operar a teoria dos ciclos, só que você quer um risco-retorno um pouco melhor, né? Porque a gente operando a teoria do ciclo no XAU-SD, a gente acaba operando ali um ativo com risco-retorno negativo, mas a gente ganha muito na taxa de acerto e é muito lucrativo dessa forma. Mas muitos sentem essa dor de um risco-retorno negativo e acaba que prefere, às vezes, procurar um outro ativo que dê essa possibilidade de pegar um take um pouco maior do que o seu stop. E vale muito a pena, de fato. Então, se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhada, cara. Esse vídeo tá maravilhoso. Todo mundo curtiu aí. Eu postei ontem, já tá estourando, tá sendo um dos vídeos mais populares aqui do canal. É um ativo que eu estudei por muito tempo, tá? E esse ativo eu encontrei fazendo esse método que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, de como que eu validei esse ativo, como que eu encontrei isso aqui, como é que eu fiz para achar esses parâmetros, sabe? Então eu vou ensinar para vocês como é que eu desenvolvi essa técnica, desenvolvi essa forma, essa maestria de encontrar ali a melhor forma de abordar um ativo, entendeu? De pegar um ativo. Então eu vou ensinar para vocês isso aqui agora. Um negócio que eu queria falar com vocês antes. Lembra sempre de me seguir lá no Instagram, que eu posto conteúdo diário, tá? Esse arroba aqui, arroba Teoria dos Ciclos Relatórios, é o perfil verificado aqui, para não ter confusão, tá? Tô feliz demais que a gente acabou de bater 2 mil seguidores, pô, um perfil com 2, 3 meses de existência, já tá com 2 mil seguidores, então, cara, tô muito feliz aí que tá crescendo, o YouTube também já bateu os 1.000 seguidores, então, cara, legal que o perfil tá crescendo, eu quero que seja o maior perfil de teoria dos ciclos do país ou do mundo, depois do perfil do Marcelo Ferreira, tá? É, só pra avisar, Marcelo Ferreira, deixa eu ver, Marcelo Ferreira aqui, ó, lembrar que esse estudo, esse perfil, é totalmente baseado nos vídeos do Marcelo Ferreira, o dono da FiMate. Quem é antigo aí, você vê que o Marcelo Ferreira ele tá no YouTube há 8 anos, cara. 8 anos que ele dá aula. Eu sou aluno dele desde a época da FiMate clássica. E hoje em dia, até hoje, eu voltei a operar a técnica dele hoje porque a versão teoria dos ciclos é muito, muito boa. Acabou criando ali uma forma da gente operar de forma rotineira e tornar sendo uma das técnicas mais consistentes do mercado hoje em dia, justamente por você poder ter uma rotina nela, uma rotina fixa, todo dia você operar e fazer a mesma coisa. E é isso que eu falo sobre consistência. Tanto tem até um post no meu perfil falando sobre consistência. É, que é mais um negócio mais de gerenciamento emocional e consistência que eu acabo falando aqui. E, e essa técnica é uma das poucas técnicas que nos traz isso, pelo fato de a gente ter um horário fixo, um jeito de marcação fixa, um jeito fixo de fazer tudo. E é o que torna mais consistente. Mesmo ela não sendo não tendo o melhor risco-retorno, ela acaba sendo muito boa na taxa de acerto e na consistência. De você fazer todo dia a mesma coisa, você acaba acertando muito mais do que erra. E é isso, né? Só tem duas formas de ganhar dinheiro no mercado: ou taxa de acerto alta, ou risco-retorno alto. Com o S30, agora a gente tem os dois, tá? Muito foda. Então é isso, vamos direto pro vídeo aqui. Lembra de seguir aqui, segue o Marcelo também, cara, é foda. Me segue lá no Instagram. E é isso, depois eu passo pelos outros pontos aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou pegar o exemplo aqui que eu estou validando vários índices agora no momento, eu estou estudando vários índices usando essa metodologia que eu vou ensinar para vocês aqui. Vamos pegar um índice, por exemplo, o S30 é o melhor, assim, na minha opinião, dos índices. Outro índice que eu estava estudando é esse Euro 50 aqui, EU 50 o nome, tá? Esse carinha aqui. Ele é um ativo tão bom quanto o S30 em quesito taxa de acerto, porém ele não é tão bom em quesito risco-retorno quanto ele. Ele é um ativo para pegar take de 2, não de 3, mas ainda assim, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Eu não cheguei a fazer aquelas marcações take de 1, take de 2, mas vocês vão conseguir ver aqui onde tá azulzinho é take, onde tá vermelho, como que tá aqui, foi um dia de loss, né? Nesse dia aqui foi até um loss duplo, né? Tem que até marcar como vermelho aqui. Porque ele não chegou a dar virada de mão é, loss duplo, tá? Então, esse ativo aqui, ele é muito bom também, ó, você vê que tem bastante, ele tem uma taxa de acerto bacana, pegando o take de 2 níveis todo santo dia. E ele, eu usei o mesmo princípio do S30, todos os índices eu estou usando
O mesmo princípio que é qual? É o que eu mostrei na aula passada, se você não viu, você tem que ver. A gente tá estudando um ativo, a gente olha o quê? Olha para o H1. Então, se você olhar para H1, você consegue ver os momentos com maior volatilidade. Qual é o momento que mais tem explosão? Eu quero mercado direcional, não quero operar consolidação, eu quero operar direção. Eu não quero participar do mercado nesses momentos feios aqui. Quero participar nessas explosões, né? Então, toda vez que eu vou validar um ativo, a primeira coisa que eu faço nesse ativo é ir para o gráfico de uma hora e procurar esses momentos de explosões e ver quando é mais comum isso acontecer, os horários que isso acontece mais vezes. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, deixa eu colocar aquele mesmo indicador lá, esse indicador aqui é excelente, tá? O Time Scale for MT5, você consegue baixar ele simplesinhos aí, depois eu ensino vocês a fazer para o vídeo não ficar extenso. Você vem aqui, Time Scale for MT5, coloca aqui -6, que é para ficar no horário de Brasília. Vou aumentar um pouco a fonte para vocês enxergarem também. Beleza. Aqui vocês estão vendo, ó, não precisa nem disso aqui, ó. Os horários de explosão aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi uma abertura, 3 horas da manhã. Aí deu uma explosão para baixo aqui, ó. A partir desse candle, tá vendo que ele do nada fica intenso? Que horas que foi? 10 horas da manhã. É o horário que a gente já conhece, que foi da aula passada. Então, 10, 11 horas da manhã é a hora que explode. Então, aí lembra da aula passada que eu falei para vocês? Se a hora que explode é 10, 11 horas da manhã, eu não quero participar, eu não quero entrar, fazer minha marcação na hora da explosão, eu quero fazer antes. Então, minha marcação tem que ser uma hora antes. Eu quero ter minha marcação aqui para quando esse movimento acontecer, eu já esteja posicionado, com meu stop no lugar aqui, só esperar o movimento acontecer. Porque às vezes se eu fizer a marcação a partir daqui, provavelmente ele já vai fazer a marcação aqui, ele vai romper forte, provavelmente vai dar uma vela aqui de ou eu não vou participar, ou quando eu participar, o bom movimento já aconteceu. Aí eu vou, sei lá, supor que aqui foi canal de abertura, vamos também supor aqui, é só um exemplo, tá? Aqui foi o canal de abertura e referência aqui, ele rompeu aqui. O bom movimento mesmo foi esse cara aqui. É que aqui na H1 dá pra ver que foi muito mais longe, né? Mas em alguns outros cenários vocês vão ver que faz muito mais sentido você participar do primeiro movimento, que é o mais explosivo, que é logo na abertura, das 10 horas, 10 e meia até umas 11 e meia. Passou do meio-dia, o movimento bom já foi embora já, entendeu? Você pode ver aqui, ó, aqui às 9, aqui às 10 já ficou extenso, aqui às 11 ficou maravilhoso, e a partir das 12 já começou a encurtar os candles, ó. Depois ele deu uma explosãozinha e tal. Aqui já. Foi que dia aqui? Aqui foi 3 horas da manhã. Então aqui, por exemplo, nesse ativo, deu pra ver também que 3 horas da manhã é comum ele dar um candlezão forte, ó. Aqui foi 4, aqui nesse caso nem tanto, ó. Aqui foi 3, não foi legal. Aí 4 deu uma explosão. Aqui, 3 horas da manhã. Aqui eu acho que é virada de dia, né? Ah, tá, é virada de dia, por isso que dá essa explosão. Nesse caso aqui, eu não, por exemplo, índice é uma coisa que a gente pode fazer, né? Eu tô falando assim, a gente pode primeiro olhar do jeito que eu falei para vocês, olhando explosões ali do movimento do mercado. A gente pode colocar volume, não sei se vocês gostam de volume, não tá aparecendo volume. O volume também é uma boa forma de vocês olharem isso, né? Então vocês vêm aqui, ó, indicadores e volume. Vou colocar tudo azul, grossão para ficar mais fácil de enxergar. Vamos lá. Se a gente olha o volume, a gente consegue ver os momentos que mais dá pico, certo? Então, se a gente olhar aqui, qual foi o pico? Foi aqui, ó. Qual foi o pico de volume? Foi nesse momento. Qual foi o pico desse aqui, ó? Foi aqui. Pode ser que outros dias não bata tanto, ó. O pico desses dias aqui, ó. Tá vendo? Quais são os picos de volume, ó? Os momentos que o mercado estão explodindo de negociação. Então, a gente olha essa média, a gente traça uma linha aqui, a gente já estipulou quais são os candles que estão dando pico de volume. A gente já viu que eles têm um período fixo aqui, tá vendo? Ó, você vê que se a gente colocar aqui o quadradinho, tá vendo que a cada quadradinho desse aqui a gente tem um pico de volume. Então, provavelmente, o melhor momento para a gente operar, ou então com certeza o melhor momento para a gente operar é aqui. O melhor momento para gente fazer a marcação é um pouco antes dessa explosão de volume. Porque seguindo aquele conceito que eu falei para vocês. Então, qual é o horário que explodiu aqui, ó? Aqui nesse caso foi 1 hora da tarde, ó. Meio-dia, 1 hora da tarde. Esse ativo pode ser que não seja o melhor momento, não seja o melhor às 10 horas da manhã, como eu coloquei, ó. Por exemplo, 10 horas da manhã é aqui e aqui às 11. No movimento a gente vê um grande volume, ó, tá vendo? A gente vê candles extensos, mas no volume não exatamente, não tá acompanhando tão grande quanto no outro, ó, que nem aqui, no caso, aqui nesse dia foi, ó, 10 horas da manhã e 11 horas da manhã. Beleza, aqui o volume
condiz com o movimento alto e o volume alto, porque é o horário lá da abertura de New York. Mesma coisa, aqui o pico foi um pouco menor, mas também foi, ó. Aqui foi 1 hora da tarde, já não foi muito bom. O volume foi baixo, também o movimento não foi tão extenso. Aqui, que horas que é isso aqui, ó? 1 hora da tarde também, ó. Uma meio-dia tava forte, foi um movimento bem forte. Então aqui foi um movimento extenso e 1 hora da tarde. Então a gente pode ver que esse ativo até depois das 11 também é muito bom, ó. Quero pegar um momento com tendência para ficar mais claro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, ó. Mais claro, assim. Vamos lá, de novo, ó. Momento de volume aqui, 4 horas da manhã que é a abertura de mercado. Vamos ver se 10 horas da manhã dá um pico, ó. 10, 9 horas da manhã, ó. É o momento que a gente tem essa expansão grande e a gente também tem um acréscimo de volume. Então a gente pode ver que de fato compensa operar nesse período. Mesma coisa aqui, ó. 9, 10 da manhã, tá vendo? Olha a diferença do volume aqui, ó. 9 horas da manhã, que é logo aonde a gente posiciona lá no S30, então a gente está entrando, o volume tá bom, mas ainda tá baixo, e a gente está entrando, e quando vem 10 e 11 horas da manhã, que são esses dois pequenos de volume, a gente já está posicionado, e a gente já pegou esse movimento aqui. Nesse caso, o movimento foi uma merda, né? Provavelmente esse dia foi até um dia de stop duplo, ou talvez a gente até tenha sobrevivido e pegado essa alta. Mas vocês viram que, olhando o volume, a gente fica facilita, ó, 10 horas da manhã, ó, o horário de pico aqui, 10 horas da manhã. Foi esse candle aqui, que tá um paviozão grande. E aqui no volume você pode ver que o volume explodiu. E a gente estava posicionado aonde? 9 horas da manhã. Então a gente estava posicionado aqui nesse candle. Provavelmente ele deu uma puta queda, a gente pegou o take de 3 nível aqui, depois ele voltou e foi para cima. Então, todos os ativos que eu vou olhar, eu gosto de olhar. Primeiro, nem sempre eu uso o volume, tá? Eu primeiro olho o. Como fala? O as amplitudes dos candles mesmo, nem precisa do volume para isso. E se tiver meio difícil de entender, aí eu vou lá pro volume. Estranho, né? Dezembro tá um volume baixíssimo. Chegou janeiro, acho que as empresas estavam tudo de férias, né? Olha a diferença de volume, cara, que absurdo. Mas dá pra usar de referência também, ó. Vamos lá. Ó, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, volume baixo. 10 horas da manhã, que é o horário da abertura de Nova York, olha como o volume aumenta, que já é nesse candle aqui. Acabou que aí tem. Você viu que às vezes olhando só a extensão de candle não dá, não fica muito claro, né? Mas aqui dá pra ver que foi explosivo. Então tem num dia, quando o mercado estiver meio consolidado, você tá com dificuldade de entender qual que é a pernada boa, dá uma olhada no volume, entendeu? Então você pode fazer isso todo dia, ó. Aqui no caso foi 4 da manhã, e aqui foi 9 da manhã. Então parece que a abertura de Londres também é bom para esse ativo, tá vendo? 4 da manhã. Então, 9 da manhã, a gente posicionou. Então a gente se posicionou aqui, veio o volume da abertura de Nova York, que é esse cara enorme aqui, é quando o mercado começa a tomar direção aqui, entendeu? Então é isso, basicamente é isso, que é assim que eu decido. Então vamos lá, vamos pegar esse ativo mesmo, que ele é um bom ativo, eu gosto dele. Vou pegar aqui e marcar às 15 mesmo, que eu já estou acostumado com ele, porque, e a gente já validou que é um bom momento, é às 15 horas da manhã, às 15 do mercado aqui, né? Vou colocar 15 aqui, vou pegar uns 5 dias, ó. Vamos lá, coloca 15, 15, 15 e 15, ó. Então, agora com as linhas trastejadas ficou ainda mais claro, né? Ó, entramos aqui, explodiu aqui. Entramos aqui, explodiu aqui. Entramos aqui, explodiu aqui. E daí em diante, né? Vocês viram que toda a marcação que a gente faz, ela é superada, o volume é superado logo no próximo candle, né? Então já provei aqui, não vou ficar mais olhando o volume aqui, era só para dar exemplo. Tira essa merda daqui agora. Não gosto de indicadores, eu tenho preconceito. Vocês já entenderam, né? Use o volume se tiver difícil de olhar só na extensão do Canon. Ó, uma dica pra vocês. Vocês querem. Ah, eu vou fazer por aqui mesmo. Aperta aqui, configurações, fixar escala, clica. Faz isso aqui num time frame maior, por exemplo, no H1, do jeito que eu tô fazendo. Encurta ele assim e. Cadê aqui? Dia 8, né? E vai lá pro M5, ó. Agora dá dois cliques. Agora eu consigo movimentar o gráfico não só para o lado, mas eu consigo para cima e para baixo. Fica meio igual ao Trading View, né? Não fica aquela escala fixa chata de mexer. Aí acaba parecendo, fica um pouco mais parecido com o Trading View, tá vendo? Eu tenho mais liberdade de subir e descer. Uma dicasinha, ó, só porque eu elogiei o bagulho bugou, que filho da puta. Mas só pra vocês entenderem como funciona. Tá, eu tava lá em dezembro, né? Esse caixa. Tá, eu fui pagar, fui pagar 4. Deixa eu voltar.
Aqui, ó. Aquelas marcações que a gente pegou lá. Não cheguei a fazer o backtest desse período. Então, para mim vai ser novo. Vamos validar junto. Só da gente olhar, a gente já viu que vale a pena, né? Você olhar o volume, não vale? Porque ó, só da gente olhar o volume e traçar uma linha antes desse volume acontecer, a gente já identificou o começo de grandes movimentos. Começo de grandes movimentos. Começo de grandes movimentos. Claro que agora a tendência é fácil falar, né? Pode ser que no dia mais que nem consolidado aqui, o movimento não foi tão extenso, a gente provavelmente tomou stop duplo nesse dia, e stop duplo geralmente o ponto fraco não só dessa estratégia, como qualquer outra estratégia, é a consolidação. Ó. Por exemplo, aqui o começo de grandes movimentos. Como a maioria das estratégias são muito mais lucrativas em tendência. A maioria delas. Porque todo mundo quer fazer uma entrada, se expor o menos possível, pegar o maior movimento possível e lucrar o máximo possível com a menos exposição. Todo mundo quer isso, qualquer estratégia vai priorizar isso, entendeu? Então, a gente pode observar nesse ativo que nesse período aqui, ó, olhando essa marcação, é um ótimo período. Ó, se a gente vê aqui, por exemplo, parece que 11 horas da manhã para ele também é muito bom, ó, a partir das 11, ó. Porque pode ver que depois das 11, ó, 11 horas da manhã, mais ou menos, ele também dá uma boa retraída, ó. 11, ó, só, se você olhar o movimento do preço, você consegue identificar essas coisas. Só de bater o olho aqui eu entendi, ó. Aprendi na hora aqui, ó, com vocês, pra vocês entenderem como é que o insight funciona. Olhando pro gráfico, agora eu acabei de identificar um padrãozinho legal. A gente começou a marcar a partir das 9, certo? Foi um volume que a gente gostou ali. A gente viu lá que esse fosse nada volume. Mas eu também reparei só nessa tendência que a gente começa a mexer aqui, aí dá 11 horas ele dá um pico para um lado, depois ele vai para o outro. Ó, a gente coisou, marcou, 11 horas pica um para um lado, depois vai para o outro. Marcamos aqui, entramos, ele deu uma pancada, pico para um lado, depois vai para o outro. Então já identificamos um padrão aqui que a gente pode usar ao nosso favor ou a gente pode usar para evitar stops, ou a gente pode simplesmente, pô, essa explosão que está dando para baixo, provavelmente estopou alguém aqui que estava comprado. Se a gente marcou aqui, ele subiu, a gente comprou, ele provavelmente estopou. Então pode ser que tenha sido 3 dias de tendência que a gente foi estopado porque a gente marcou um momento errado. Então é algo a se validar. Então eu vou validar junto com vocês aqui. Eu acabei de observar isso aqui e a gente vai descobrir. Será que compensa mesmo marcar as novas iniciativas justamente por conta desse comportamento que a gente acabou de observar que acontece? Olhei em 3 dias, né? É claro que eu tenho que olhar muito mais extenso, mas nesses 3 dias aqui deu para ver que é um negocinho ruinzinho. Então como é que eu faço para validar? Então método 1, olha o volume, o momento, o começo de grandes movimentos. Sempre olho isso. Passo 2, eu vou fazer sempre o canal de abertura e primeiro ciclo sem fatiar. Nunca fatio. É assim que eu começo e depois eu vou definindo, para mim definir quanto que é o mínimo e quanto que é o máximo. O começo é sem fatiar, bem cru mesmo. No começo também não costumo ficar fazendo regrinha de coloração, eu só coloco tudo preto aqui mesmo para ficar mais claro. Então, por exemplo, aqui foi canal de abertura e primeiro ciclo. Ó. Se eu não tivesse fatiado, aqui como nesse caso que eu não fatiei mesmo, teria dado take numa boa, teria me protegido dessa grande extensão. Então, ó, pro canal de abertura do primeiro ciclo, fiz expansão para cima, take de 2 níveis, até mais, ó, take de 3 aqui, ó. Acabamos de identificar um coisa. Então, explicando a marcação, contar uma 4 velas. Uma, duas, três, quatro. Peguei a extremidade dessa vela, extremidade dessa vela. Eu sempre marco o pavio, independente do ativo. Isso é um padrão meu. Você precisa fazer dessa forma? Não, você faz do jeito que você quiser. É um quesito, um negócio que eu gosto de fazer, eu não gosto de deixar nada relativo. Então eu uso o pavio sempre. Para qualquer ativo, qualquer time frame, é o que eu gosto de fazer. Então, canal de abertura, aqui. Então, CA, marcado. Rompeu para baixo, primeiro ciclo formado. Certo? Então, aqui foi o canal de abertura do primeiro ciclo. Onde foi a nossa compra aqui? Nesse rompimento. Então, a gente rompeu aqui, comprou, colocou stop onde? Fora da cachola. Ou o Marcelão fala, então fora da caixinha. Qual que é o nosso take? Não sei, por enquanto eu estou validando ativo. Eu sempre vou buscar ativos que me dê take de 1 a 2. Se eu achar o de 3, que nem o S30, olha lá de novo, eu vou priorizar ele. Mas ativos com até take de 2 é maravilhoso já. Ou se for take de 1 igual o Shao com uma puta taxa de acerto, compensa também. Você pega take de 1 com taxa de acerto alta. Então nesse dia aqui foi um dia de take. A gente comprou aqui, passou um sufoco na hora que o mercado abriu, porque aqui, ó, aqui é 9 horas da manhã. Aí deu umas 11, ele deu um pico aqui. Aí deu 11h30, foi quando ele voltou tudo. Provavelmente, não, aqui já é meio-dia, na verdade. 11 horas foi aqui nesse rompimento mesmo. Então aqui lá pro meio-dia ele voltou tudo, depois ele explodiu pra cima. Provavelmente aqui, ó, 3 horas da manhã. Ah, tá, na verdade é meio-dia. Meio-dia do coisa, né? É isso mesmo, meio-dia.
Foi aqui na hora que ele voltou. Então, a abertura do mercado, ó, foi aqui. Então, aqui foi a abertura do mercado americano. Foi quando ele ficou volátil, voltou e depois explodiu para cima. Então, primeiro dia validado. Vamos pro próximo dia? Vamos. Vamos lá, primeiro, canal de abertura e primeiro ciclo, sem fatiar, que nem eu falei, ó. Um, dois, três, um, dois. Opa. Um, dois, três, quatro, com essa vela aqui. Coloquei pra cima. Ó, esse dia aqui foi sacanagem, hein? Esse dia aqui foi stop ou não foi stop pra você? Vamos lá. E aqui que entra uma coisa que sempre que eu faço backtest ou valido um novo ativo, eu acho muito importante me fazer a pergunta. Eu tô sendo sincero comigo nisso aqui? Porque assim, ó, canal de abertura, primeiro ciclo, certo? Então a gente tem nosso gatilho de compra e nosso gatilho de venda. O que que eu faço? Rompeu o gatilho de compra, comprei aqui. Ele rompeu com corpo, eu comprei. Eu tô comprado. Meu stop é fora da caixinha, mas quanto fora da caixinha? Quanto que geralmente você coloca? Não dá pra cravar. Então, se eu sou um cara generoso, geralmente deixo bastante, eu sobrevivi aqui. Eu tomei um susto, mas ele voltou no meu alvo. Mas você no dia a dia faz isso de verdade? Você realmente deixa o stop fora da caixinha assim mesmo? Ou você acha que você teria deixado aqui, só que agora que você viu que se você tivesse deixado mais longe, teria dado take, no seu backtest você vai mentir pra você mesmo e falar que você não tomou stop nesse dia. É importante ser sincero, porque isso aqui você vai mentir pra você mesmo. Se você falar, não, eu teria colocado fora aqui. Não teria dado loss aqui, eu teria colocado fora. Mas no dia a dia você vai operar dessa forma mesmo? Se for, beleza, você pode marcar dessa forma. Mas no backtest você vai colocar que você teria colocado fora. Mas no dia você. Mas chega no dia a dia você não faz isso, você vai estar fazendo um backtest inconsistente, vai estar fazendo um backtest que não é realista com o seu modo de operar. Então seja sincero. Se você acha que deu stop, deu stop. Provavelmente para mim aqui, se eu tivesse no Zoom ainda, teria dado stop. Provavelmente, eu deixo pro santo. Eu deixo um stop fora da cachola aqui. Mas aqui, pra mim, eu acho que foi bem. Assim, eu teria deixado aqui, provavelmente eu ia ter tomado no cu aqui. Se eu tiver, dependendo do spread ainda, provavelmente eu teria tomado esse stop e depois ele ia lá pra cima. Eu tô sendo sincero, provavelmente teria tomado esse stop. Hum. Mas aqui varia muito da pessoa. E olha aqui, olhando 2 dias seguidos, a gente já viu, sem fatiar, um padrão aqui, ó, 1.600 pontos. 2.000 pontos. A gente já tá vendo a média. Em 2 dias a gente já consegue ter uma noção aqui da média de movimentação. Vamos pro próximo dia? De novo, ó, canal de abertura, primeiro ciclo, ó. Tá? Eu gosto sempre de marcar com Fibonacci por isso. Então, 1, 2, 3, 4. Essas são as 4 primeiras velas. 1, 2, 3, 4. Sem fatiar nunca. Na validação eu não fatio. Então tá aqui, canal de abertura é isso aqui. A gente espera o quê? O primeiro ciclo ser formado. E como que foi o primeiro ciclo formado? Aqui. Rompeu para baixo. Logo, temos o primeiro ciclo formado, certo? Espera o rompimento para uma das extremidades. Se a gente tem o canal de abertura do primeiro ciclo pronto, a gente aguarda a extremidade. Se romper para cá, a gente vende. Se romper para cima, a gente compra. O rompimento foi para cima. Então, o que que a gente faz? Expansão para cima. Vocês viram, né? Eu peguei um ativo aqui. Mentira, eu ia falar que é aleatório, mas não é não. Esse ativo eu já estou validando também. É um ativo muito legal para você conciliar junto com o S30, tá? Eu não fiz um estudo tão extenso. Eu não sei dizer para vocês qual que é o mínimo ou máximo dele ainda, mas eu estou acompanhando ele já tem um tempo. E ele é um bom ativo também, tá? Mas aqui, esse janeiro mesmo aqui, eu não cheguei a fazer esse backtest. Então, mais um dia de take. Foram 3 dias seguidos de take, ou não, né? Pode ter sido um take aqui, ou um take aqui, um stop aqui se você foi sincero ou se você foi generoso com o santo, você saiu positivo, e um take aqui de 2 níveis também, tá? Então, mais um dia assim só, e depois a gente passa para outros ativos, eu vou falando. Eu quero pegar um exemplo muito grande, que nem, ó, aqui nesse dia, por exemplo, foi. Esse dia, ó, um exemplo legal, ó. Qual que é a média desse dia aqui, ó? 1.000 pontos, ele tá abaixo da média aqui, né? Os outros foram 2.000 pontos, 1.300. Tá numa média boa, na verdade, né? Então a gente já entendeu que num dia fraco ele vai movimentar na faixa de 900 a 1.000 pontos. Num dia forte ele vai movimentar a 900.000 pontos. Num dia muito forte a 2.000 pontos. A gente já tá pegando aqui o range dele, ó. Um dia forte 1.500 pontos. Então a gente já tá identificando que esse ativo ele movimenta bem nesse período. Nesse dia aqui foi take para você? Outro dia que você tem que ser sincero na hora que você fizer o backtest, porque aqui a gente está fazendo backtest no gráfico. Já vou mostrar como é que eu faço backtest na planilha lá, para mim validar se foi lucrativo mesmo ou não. Então, nesse dia, a gente teve o canal de abertura,
A gente aguardou o primeiro ciclo ser formado, foi formado para cima, a gente aguarda, a gente tem os nossos gatilhos aqui de compra e de venda. Então, está formado. O gatilho de compra é aqui, gatilho de venda aqui. No caso, o rompimento foi KID. Você teria entrado aqui? Seja sincero com você, você teria entrado nessa compra? E eu vou ser sincero, eu não teria, teria ficado de fora. Não, pra que eu ia entrar aqui para pegar um stop desse tamanhozão e um take desse? Não compensa para mim. Então, para mim seria um dia sem operação. Não faz sentido eu falar que eu peguei esse take só para ficar bonito aqui, que eu escrevi um gain e tal. Vocês podem ver no meu backtest aí. Quem adquiriu a planilha vai ver que tem muitos dias que tá zerado, vai ter muito dia que vai estar escrito sem entrada, vai ter muitos dias que teve virada de mão e eu considerei uma virada de. Não considerei virada de mão porque estava fora de um horário que eu de fato opero, porque o negócio é 3 4 horas da manhã. Eu não tô acordado 3 4 horas da manhã para pegar a virada de mão. Aí na hora que eu fazer o backtest, eu vou colocar que foi take, mas eu vou pegar esse take? Não vou, eu não vou pegar esse take. Eu não tenho condições, entende? De novo, canal de abertura, primeiro ciclo. Nesse caso foi formado para cima. Por isso que eu gosto do pavio, olha que coisa bonita. Canal de abertura, primeiro ciclo. Peguei esses quatro pavios aqui, esses quatro candles. Formação foi para onde? Ó? 1, 2, 3, 4. Esse primeiro ciclo foi para onde? Esse candle rompeu e fechou. Então o primeiro ciclo tá validado aqui, ó. C1 tá aqui. Nossa, que garrancha, hein, filho? Pelo amor de Deus. Primeiro ciclo e aqui o CA. Rompeu para onde depois? Aqui, compramos, ou vendemos aqui, stop fora da cachola, protegido de qualquer movimentação assim, e ele foi take. Foi take, será? Vamos ver, vamos se vai ser mais um exemplo de sinceridade pra gente, ó. Não foi take não. Aí chega o cara, foi pro santo. Você deixou pro santo, deu take. Você deixaria tudo isso pro santo? Eu provavelmente ia tomar esse stop. Eu sou meio guloso. Eu não dou tanto dinheiro pro santo, não. O santo. Então aqui teria sido stop. Então, assim, cara, a gente. Claro que olhar uma semana, que nem eu peguei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 dias, em uma semana a gente vai ter uma performance que aqui foi boa, por exemplo, take. Aqui ó, foi take pra mim, aqui foi loss, aqui foi take, aqui foi sem entrada e aqui foi sem santo. Podemos dizer que esse backtest foi bom? Aqui foi take, aqui eu vou considerar loss, porque ele teria pego meu loss. Aqui eu vou considerar um take também de 2 níveis. Aqui, os dois foram take de 2, né? Take de 2, take de 2. Aqui eu vou considerar sem entrada, porque foi um kid, então não teve entrada para mim aqui. E aqui eu ia querer pegar pelo menos um take de 2 também, porque é o que eu tô tentando fazer. E ele tá num range bom. Você vê que o range dele aqui dá na faixa dos 2.000 pontos, ó. Esse range tá bom. Então não tem motivo para eu simplesmente falar que teria fatiado aqui, porque agora que o gráfico já foi, né? Fácil falar que eu poderia ter feito diferente. Então, aqui para mim foi um dia de loss. Então a gente teve 2 dias de loss, teve um dia sem entrada e teve 2 dias de take de 2. A gente, na teoria, tá positivo. E aqui foi um loss só, tá? Não foi loss duplo. Eu nem tô considerando virada de mão. Outra coisa que eu não faço. Quando eu tô validando ativa, às vezes eu. Não sei, na verdade eu coloco virada de mão, mas nesse caso aqui nem teve oportunidade, né? Então aqui a gente pegou uma semana de backtest do Euro 50 aqui. Eu acho que é Euro 50 que a gente fala, não sei o nome dele exatamente. Euro 50 Index Cash. É o suficiente para eu falar que esse ativo é bom? É o suficiente para eu falar que esses parâmetros que eu estou usando é bom? É o suficiente para isso? Tipo, para eu. Fiz uma semana de backtest e amanhã eu vou cair de. Vou colocar dinheiro nessa porra aqui. Vou operar da forma que eu marquei aqui. Mano, eu acho loucura se você faz isso. E eu faço backtest, o S30, para mim fazer o vídeo para vocês, eu enrolei no Instagram, porque fiquei 2 meses estudando ele, 2 meses fazendo marcação, 2 meses operando com meu dinheiro real, até chegar num resultado e eu ter certeza de que é um bom ativo para eu compartilhar com vocês, com os parâmetros que eu compartilhei com vocês. E a mesma coisa isso aqui, eu tô com um backtest de fevereiro. É o suficiente fevereiro? Nem fudendo. Aqui eu tenho. Tá um resultado foda, ó. Vou passando pra frente, nem tá marcação. O que é azul é take, o que é vermelho assim e depois é azul é virada. Então vocês podem ver aqui, ó. Aqui foi uma compra, virou a mão e pegou o take de 2. Vocês vão ver que o resultado desse ativo é realmente incrível, da forma que eu ensinei pra vocês ali, né? Então, mas já dei uma aula de um novo ativo aí. Take de 2 direto, até mais, ó. Aí vem o stop duplo aqui, ó. Já estamos. Em 11 de fevereiro eu dou um stop duplo, depois de 10 dias de take. Mais uns dias de take, mais uns dias de take, mais uns dias de take, mais uns dias de take. Ó, bom demais, né? Aí vem outro stop duplo, depois de 20 dias, ou seja, em um mês a gente pegou vários take de 2 e apenas 2 stop duplo. Apenas um stop duplo, né? Porque o outro já veio em março aqui, né? Aí seguimos aqui, ó. Agora março já foi ruim. Parece que março tá amaldiçoado em todo ativo, tá? Porque o Shaw SD e o JPY não tava um inferno em março também. E aqui você já viu que em março já deu 2 stop duplo logo de cara. Mas também deu take. Ó, esse dia aqui, por exemplo.
Isso aqui eu não fui sincero comigo, não. Aqui eu menti pra mim. Vamos lá. Por quê? Se eu tô tentando todo santo dia pegar take de 2, eu não deixo tanto pro santo assim, não. Eu sou um pouco mais guloso. Esse dia eu marquei em azulzinho, porque foi take de um e ele quase chegou no 2. Mas eu provavelmente tomaria esse stop. E eu provavelmente não viraria a mão depois de tanto tempo. Que nem eu expliquei para vocês, principalmente esses índices. Eu gosto de vender aqui, por exemplo, se eu quero pegar a virada de mão no momento que tá quente ainda. Eu quero pegar a virada de mão quando o negócio tá movimentando. Então eu queria esperar se ele viesse aqui, aí aqui me virasse a mão ainda com força, aí beleza, eu ia com vontade. Aqui ele foi take, não chegou no take de 2, a menos que eu deixei muito pro santo, ou a menos que eu escolhi pegar um take de um mesmo. Isso pode variar também dependendo do range. E aí ele deu virada de mão aqui, que provavelmente foi muito tarde. Foi às 14 horas. Não, foi, 2 horas da tarde. Esse horário eu já não tô olhando pro gráfico, não. 2, 3 horas da tarde eu nem olho pro gráfico mais. Então essa virada de mão eu provavelmente não pegaria. Então se eu for fazer, planilhar esse cara aqui, eu tenho que considerar isso. Eu tenho que considerar que esse dia, na verdade, foi um dia de stop. Então foi 2 dias de stop aqui seguido. Aí veio outro take, outro take. Aí um outro take de virada de mão. Você vê que esse também tem potencial de você pegar bastante níveis, tá? Índice é sinistro. E, cara, é isso, é basicamente isso. Eu vou dar uma olhada passada rápida aqui. Já deu 1 hora de aula, dá pra estender um pouco. Vocês gostaram das aulas longas, né? Eu vou fazer aula de 1 hora todo dia agora. Vocês que lute. Então, é basicamente isso, recapitulando. H1, só recapitulando rápido, então eu sei que eu sou repetitivo, mas é pra cravar na mente de vocês. H1, ei, rapaz. Aumenta o time frame, procura os momentos de altos, procura esses momentos explosivos nos ativos. Sempre procura esses momentos explosivos. Pode usar o volume para auxiliar, para você identificar os melhores momentos. Então, coloca o volume aí, dá uma olhada, verifica se vale a pena, verifica se esses movimentos não são movimentos extensos e sem volume, apesar de que dá na mesma se for extenso, é o que vale para nós. Então, qualquer outro ativo você pode fazer isso. Por exemplo, o K100 aqui. Aqui tá na ordem do que eu achei bom pro ruim, tá? Que eu comecei a validar esse ativo. Então, o S30, top 1. Pra mim tá superando o Shaw SD, mas não quero ser polêmico, não. Zoeira, muito bom, mas o Shaw SD ainda de assertividade leva. Euro 50, meu top 2, eu tô estudando ele ainda. Uma desvantagem dele, eu não opero nele porque na minha corretora ele é o spread é um pouquinho alto para ele, pelo menos pro horário que eu tô operando. O S30 o spread é maravilhoso, mas aqui é um pouquinho alto. Esse o K100 ele tá legal também, tá mediano. O S100, da forma que eu tô tentando fazer, não ficou legal. O S500 também não. E o HK50 ainda tô estudando umas outras formas, vai ficar mais pra frente. Porque eu sei que tem muita gente que quer operar HK, porque é um ativo um pouco mais tarde. Então, esse é meu top melhores, com de uma, que eu posso dizer, de um estudo extremamente raso, porque todos eles eu peguei, tipo, fevereiro pra frente, tá? Então, o S30 eu puxei um semestre. Agora, o Euro, esse Euro 50 eu puxei mais ou menos uns 2 meses pra trás só. O S100 também. Eu vou puxar mais ou menos aqui o estudo que eu fiz nele, ó. Vocês podem ver que tem, pelo menos, eu usei a mesma estratégia, tá? A mesma metodologia. Eu fui lá para H1, peguei ele. Na real, eu identifiquei que todos os índices faz a mesma coisa, né? Todos os índices têm um momento de explosão, ali basicamente no mesmo horário, né? Esses momentos de explosão, tá vendo? Momento de explosão, momento de explosão. Todos eles acontecem mais ou menos no mesmo horário, ó. 15, 16, ó. 15, nesse caso aqui foi um pouco mais tarde, ó. Ó, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Não, esse aqui tá não tá no horário certo, eu tô falando besteira. Time scale, parâmetros. Coloca o horário de Brasil, -6 aí, se for brasileiro, beleza? Agora a gente tem aqui. Ô, caceta. Deixa eu só aumentar a fonte dele. 20. Vou colocar grande para vocês enxergarem aí. Agora a gente tem aqui, ó. Então é o mesmo parâmetro. Vocês viram que eu marquei aqui basicamente, ó, olha no H1. Onde está minha linha é o começo de grandes movimentos. Então, marquei começo de grande movimento, marquei começo de grande movimento, marquei o começo de grande movimento. Quase que nos pullbacks, né? Ó, ele explode, aí faz um pullback, sobe, explode, faz um pullback, sobe, explode, faz um pullback, sobe. Eu não consegui encaixar muito bem aqui, mas talvez tenha sido os parâmetros que eu usei para marcação, tá? Uma coisa que eu até esqueci de falar na hora que eu estava mostrando o Euro 30, quando é que eu decido, quando é que eu passo a fatiar? Quando eu já tenho, que nem eu peguei lá só uma semaninha, não dava para definir quando eu fatiava ou não, certo? Basicamente olhando os dias, depois que eu já tenho pelo menos um mês extenso ali
de backtest feito sem fatiar o canal, nunca fatiando, né? Sempre só pegando o canal de abertura do primeiro ciclo e vendo o resultado disso. Aí eu vou ver os dias que ficaram range muito grande, né? Você vai ver que vai ter dias que, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que nesse eu nem cheguei a fazer essa validação. Por exemplo, esse dia foi um range muito grande. Apesar de ter dado take, ele foi uma média. Olha o tamanho desse canal aqui, ó. Foi 6.000 pontos. Mas olha esse aqui que deu take, ó. 2.000 pontos. Esse aqui, ó. Um canal de 3.000 pontos. 3.000 pontos. Então é tirando a média. Sem fatiar, quanto que dá a média? Qual que é a média? Ó, 3.000 pontos. 2.000 pontos. Então a gente olhando aqui, ó, pegando uns 10 dias, a gente já tira uma média. De dez dias a gente teve 3.000 pontos e teve um ou outro que, ó, quase 5.000 pontos e, ou 6.000 pontos, ó, 3.000 pontos. Então olhando assim rápido, a gente já consegue identificar que esse dia foi um dia extremamente atípico no quesito tamanho de canal. Então nesse dia aqui ele foi 6.000 pontos. Se eu já tivesse feito esse estudo pelo menos 20 dias atrás e já tivesse noção de que 3.000 pontos é o ideal para esse cara, chutando, tá? Que provavelmente aqui é 3.000 pontos pro SC, o SK nesse período, nessa forma, provavelmente eu teria evitado esse stopper, porque eu ia ver que só o canal de abertura do primeiro ciclo aqui já me deu 3.000 pontos e já tá numa média boa. Então eu já poderia fatiar, poderia considerar fatiar esse cara aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, esses 4 caras aqui. Então eu peguei essas quatro velas, peguei a extremidade. Pô, essa extremidade, só esse CA aqui já tem o tamanho da maioria do CA e C1 dos últimos 20 dias. Ele já tá, tipo, o dobro do tamanho. Então, provavelmente é porque a gente tá num dia com range maior e provavelmente a gente pode fatiar esse cara, porque ele tá grande. E é basicamente assim, só assim que eu defino. Aí o canal de abertura do primeiro ciclo, quando é pequeno, é basicamente o contrário, né? A gente vê que todo dia tá 3.000 pontos o canal de abertura. Todo dia o range é 3.000 pontos. Aí do nada você vem com um canal de abertura do primeiro ciclo de 1.000 pontos. Pô, tá muito abaixo da média. A gente só tira a média, basicamente isso. A gente tira a média de todos os ranges, 3.000 pontos, 3.000 pontos, 3.000 pontos, 3.000 pontos. Aí me vem um dia com. Aqui tá com 3.000, dá a impressão que tá maior, né? Mas aí você vem um dia explosivo aqui com 8.000 pontos, 4.000 pontos aqui. Cara, aí dá pra falar, pô, provavelmente acima dessa média de 3.000 pontos a gente pode considerar fatiar, não necessariamente ser preciso, mas a gente pode considerar fatiar a partir desse range, né? Ou chega um dia que, pô, 3.000 pontos todo dia, vem um dia que seu canal de abertura no primeiro ciclo tá 1.000 pontos, você fala, pô, tá acima, tá abaixo da média dos últimos 20, 30 dias, entendeu? Então você pode considerar dessa forma. É importante pegar pelo menos um trimestre, um semestre, para você definir essa média com mais precisão? Sim, pra caralho. Porque, por exemplo, em fevereiro, o Chá SD a gente estava operando com ranges absurdos, de 4, 5 mil pontos. Teve dias com 12 mil pontos. Se o cara começa a fazer esse estudo em fevereiro, ele vai definir que fatiar o canal no Chá SD tem que ser na faixa de 5 a 10 mil pontos só. Aí vem um canal de 2.000 pontos, o cara não fatia, 3.000 pontos, não fatia, porque ele achou que porque fevereiro, porra, isso aí não era nada. Aí ele vai lá na fatia. Aí chega no momento que o mercado que tá mais calmo agora, o XAUSD se acalmou, tá nos canais de 1.500 pontos, o cara tá fazendo canal de abertura em primeiro ciclo sem fatiar e tá deixando muito dinheiro na mesa. Ou até tá pegando takes, também dá take, não tem problema. Se você nunca fatiar, também dá take. Só que seus takes vão levar muito mais tempo, você vai levar muito mais tempo para pegar um take, vai levar muito mais tempo para dar entrada. É igual operar M15 no Shao, é muito bom, é. Mas se você opera de noite, você já não tem condição de ficar até tarde. Você vai dar conta de pegar a entrada e a virada de mão no M15, que leva muito mais tempo? Entendeu? Por isso que eu gosto muito do M5. Deixa eu beber uma água aqui e já vou pro próximo. Hum. Então, uma forma de eu validar ativos novos é esse, olhando o horário e dando zoom aqui depois num time frame menor e verificando isso. Defino, eu nunca fatio o canal até eu ter uma média de canal, até eu ter um range que eu gosto aqui. E outra forma da gente validar um ativo é usando, por exemplo, pare de moeda. Em vez de você usar, por exemplo, o HK50, vamos usar HK de referência aqui. Em vez de você fazer igual eu mostrei ali de range, ó, o HK eu tô fazendo estudo também. É usando o separador de período, tá? Então você vai em configurações aqui, mostrar e tem essa opção aqui de separador de períodos, tá? Assim que você ativa isso, ele vai sempre pegar a abertura de mercado, e todo mundo sabe que a abertura de mercado é um momento com maior volume, é um momento de alto volume. Então, olhando só esse range aqui, vamos ver se vocês estão com um zóio bom. Qual que é os momentos que mais tem volume nesses 3 dias aqui, ó? A gente já viu que é a abertura, só que tem uma grande desvantagem aqui, né? A abertura, na verdade aqui é no H1, né? Mas a grande desvantagem aqui
É que se a gente marca logo no momento, a gente, que nem eu falei, a gente já começa a marcação no momento que o volume tá alto, a gente provavelmente vai perder boa parte do movimento bom do negócio. Então imagina que o cara fez o canal de abertura do primeiro ciclo aqui, deu entrada aqui, o bom movimento do negócio já aconteceu. Então você não vai conseguir pegar um range muito bom. Então nesse caso, operar a abertura é válido? É, mas provavelmente num time frame menor, tipo M5, M1 talvez. Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer uma validação rápida no HK também, mas aí vai ficar um estudo futuro, tá? Nesse caso aqui eu não tô nem no H1, né? Eu tô nem no M15. É, então a gente já viu aqui a explosão. Outro momento que a gente viu que tem explosão é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Já vi em 2 dias. Que horário que é isso aqui? Por que que ele explode? Vamos dar uma investigada? Mesma coisa aqui. Vamos ver se tem mais dias assim, ó. Se todos os dias isso acontece. Ó, no meio, dá pra ver que aqui é abertura. Então aqui é 1 hora da... 7 horas aqui, talvez, sei lá. Abertura, momento de explosão. Só que parece que do meio pro dia, ele entra volume de novo. Do meio pro dia, aqui ele tá mais ou menos. Então vamos investigar esses dois horários, então, vai. Vou colocar o volume também para ajudar a gente. Opa, vou colocar o volume para ajudar a gente aqui. Indicadores, volume. Deixa azul mesmo. Vamos lá. Vou fazer agora. Eu geralmente gosto de validar no M5 ou M15, mas vamos fazer só marcação aqui e vamos testar o HK em M1, por exemplo. Ó, no momento que ele dá esse volume, 18. Vamos colocar aquele indicador aqui também. 18 horas aqui, horas aqui no Brasil. Ah, é. 18, putz, grama. Sempre esqueço de fazer isso. Meio da fonte. Onde que é mesmo? Acabei de fazer, gente. Aqui, ó. Meio da fonte aí. Beleza, a gente tem o horário agora. Que horário que foi esse aqui, ó? 11 horas da manhã. Pô, quem diria, né? Então parece que o HK50 também me parece um bom ativo para operar é, na abertura de Nova York, hein? Só de bater o olho aqui. Não sei se isso aqui foi um dia típico. Mas, ó, 11 horas da manhã aqui. Vamos marcar exatamente no momento do volume, só para ter esse parâmetro aqui, ó. Então, aqui é o separador de período, ou seja, 10 horas, no caso ele abre às 10, né? Ele abre 10h15, o XD, o Hong Kong, ele abre no horário de Hong Kong, né? Abertura de Hong Kong, então 10h15, 10h15 aqui. Ah, 10 horas, mas tá 15 por causa do que eu tô no M15, né? Ele abre às 10. Então a gente viu que às 10 ele tem volume e a gente viu que também às 11 da manhã ele também tem volume. Vamos ver se às 11, ó. Lembra de olhar o volume também, né? Não só na expansão do gráfico. A gente consegue ver que o volume fica grande nesse momento. Então, quais momentos? Momento de abertura e ó, abertura de mercado. Acabamos de abrir e dá uma explosão. Aqui se a gente já confirmou isso. Ó, explosão de abertura de mercado. Isso aqui é às 10 da noite. Explosão no volume. O volume cai. Quando chega 11 horas da manhã, o volume sobe. A amplitude aumenta. Mesma coisa aqui, ó. Abertura de mercado, volume explosivo. O volume cai, chega a esse horário, que é esse momento que ele pega uma direção, o volume também sobe. Abertura de mercado, volume alto, 11 horas da aí ele começa a cair com o tempo, chega a 11 horas da manhã aqui, ó, o volume sobe, ó. Nossa, eu tô parecendo o Marcelo desenhando já, né? Então vamos lá, vamos validar os dois ao mesmo tempo, para ficar mais fácil, a aula ficar da hora. A gente tem a abertura do M15 e a gente tem a abertura. Qual que é o horário que a gente colocou? Vamos fazer um horário um pouco diferente. Vou colocar no H1. Nossa, mas no H1 fica feio, né? No H1 não ficou tão visível, não. 10 horas. Ó, ele eu vou fazer diferente. Eu vou fazer às 10, então. Deixa eu ver aqui, às 11h15, então. Vou colocar às 11h15, não. Tem que ser eu gosto de horário redondo. 11h30. 11h30, será que fica bom? Vamos testar? Vocês viram que é no zoiômetro mesmo, ó. Aqui eu já marquei, né? 10h30 aqui nesse caso. Deixa eu ver, 43 minutos. Vamos rápido, Lucas. Vou pegar uns 3 dias aqui só. Aqui 10, ó, aqui foi 10h30. Então vamos fazer assim, vamos fazer 10h30 pra ele, vai. 10h30 aqui. A ideia é se posicionar antes, lembra? 10h30 aqui. E aqui foi 10h30 foi aqui. 10h30. 10h30? Falta mais um. 10h30, vou pegar só mais um dia. 10h30. Pode ser, vocês podem colocar também 10 horas redondo, igual eu fiz no outro. Vocês escolhem, tem que validar se 10h30 é bom. Ah, não tá legal.
Baixa, pô. Pode abaixar. Vai pra 10 horas, vai pra 9 horas. Aqui eu já tô fazendo, eu tô pegando no, onde tem volume, né? Ih, rapaz, eu fiz certo, peraí. Cadê a marcação que eu fiz lá? Eu quase fiz o meu iaiá, meu ioiô aqui no reflexo, irmão. Calma lá, aqui. Marquemos M15, M5 agora. Agora a gente tem as marcações. Então a gente tem a marcação das 10h30 e temos a marcação das aberturas das 10h15, né? Das 10h15 então. Então vamos lá, mesma coisa, sem fatiar nunca. 1, 2, 3, 4. Colocamos aqui primeiro ciclo. Deixa eu dar um zoom maior, né? Ó, 1, 2, 3, 4 com essa vela. Fez a expansão, primeiro ciclo foi pra cima. Isso no M5, né? A gente pode testar outro time frame, ó. Ele foi pra cima, deu stop, depois deu virada de mão e deu take, né? Que ele virou a mão depois ali. Então deu virada de mão aqui. Então, beleza. 10 horas a abertura do Hong Kong foi bom. E vamos lá testar a abertura de Nova York também. 1, 2, 3, 4. Canal de abertura do primeiro ciclo. Bom, deu certo, mas não deu entrada, né? Foi Kid. Então, beleza. HK50. Vou fazer assim pra ficar mais fácil. Bem, pode ser assim. Aqui foi um dia, aqui vai ser outro dia. Então, vamos lá. Vamos supor que HK50 a gente vai operar é, 2 operações por dia, porque a gente viu que tem potencial em 2 horários diferentes. Então, vamos validar os dois. De repente, a gente opera só um, mas só para quesito de validação, para a gente testar aqui, a gente vai fazer dessa forma. Então, próximo dia, mesma coisa. Deixa eu só tirar isso daqui para enxergar melhor. Canal de abertura, primeiro ciclo. Foi aqui. Enorme, né? Ó, já viu, já não gostei do M5 nas 10, ó. Dois dias seguidos já do mesmo jeito, ó. Então aqui teria sido nada, não teria dado nada. No dia seguinte ele ia dar take, provavelmente. E a abertura da manhã também não foi boa. 2, 3, 4, ó. Aqui, ó, já vi que já não gostei. Então, pra mim eu tenho que bater o olho, eu tenho que pegar uma semana e já ver que o negócio tá bom, ó. Ó, aqui já, logo no primeiro, ó, as 4 primeiras velas, fica muito grande. Só, se olha pelo tamanho do movimento, olha o tanto que a gente tem de movimento e olha o tamanho do canal de abertura do primeiro ciclo. Então a gente vê que o HK50 provavelmente, principalmente na abertura da noite, ele é um ativo que compensa que nem eu falei, eu gosto de pegar antes do movimento grande vir para não ficar muito grande no canal, né? Então a gente vê que se a gente pega e faz a marcação no momento da abertura, que é o momento mais explosivo, pelo menos no M5 não tá legal. No M5 eu não gostei. Ah, vamos pro M1? Vamos testar no M1, não tem problema. Então, talvez no M1 a gente consiga algo melhor, porque beleza, agora a gente tá vendo o gráfico no M1, agora sim, a gente tá vendo grandes movimentos melhores aqui, né? Então vamos lá. Canal de abertura, primeiro ciclo aqui, ó. Nesse dia aqui teria dado stop na primeira entrada e depois teria dado virada de mão aqui. Para quem pergunta como é que eu faço para duplicar tão rápido, eu coloco aqui, aperto o botão Ctrl no teclado, aperto seguro e arrasto. Magia. Próximo dia. Cadê o das 10 da manhã aqui? 10 da manhã foi nesse momento aqui também, ó. 10h30, né? Vamos que a gente definiu. 10h30. Aqui. Aí, ó, agora sim, ó, na HK50 já deu pra ver que no M5 não prestou. Pelo menos eu já nem vou estender muito no M5. Não prestou. Aqui a gente pode fazer fatiado ou não. Vamos lá, canal de abertura do primeiro ciclo sem fatiar sempre, né? Pra validar. Deu entrada aqui, ó. Take de 1. HK50 no outro dia no M1. Vamos lá, vocês viram ao vivo, eu percebendo que é uma merda no M1, mas descobrindo que no. Ou no, é uma merda no M5. Mas descobrimos que HK50 ao vivaço aqui o HK50 ele tem um grande potencial na M1, cara. Gostei. Ó, quando fomos para M1, a gente já mudou muito o cenário. E a HK50 de fato é um cenário, é um ativo para operar M1, né? Eu lembro que o Marcelo operava M1 nele, ó. Vamos só pegar as aberturas aqui, depois eu te ver das 10, ó. Canal de abertura, primeiro ciclo sem fatiar. Perfeito. Expansão para baixo. Perfeito. Vamos pegar só as primeiras aqui, mas vocês viram que foi embora. Eita porra, abriu forte aqui, ó. Canal de abertura, primeiro... Nossa, aqui você já vê que é enorme, ó. 11 mil pontos. Comparado com o daqui, ó. Ó, esse dia já parecia grande pra mim, ó. Aqui já, ó, já temos uma noção que aqui seria um bom dia pra fatiar. Por quê? Olha o range desse dia. 10 mil, isso sem fatiar. 10 mil sem fatiar. 10 mil sem fatiar. 8 mil sem fatiar. Aí aqui, se você fatiar, já deu os 10 mil, 10 mil pontos. Você vai fazer a expansão pra cima e dobrar a média. Você vai dobrar a média dos últimos 5 dias.
não compensa. Nesse dia daria para fatiar. Então a gente fez 5 dias de estudo e já deu para entender mais ou menos o range do ativo. Então a gente já conseguiu entender que, beleza, aqui compensa fatiar. Vamos nesse dia aqui. Caraca, eu gostei do M1, hein? Agora eu vou ter que fazer um vídeo só de HK. Depois eu vou fazer um estudo igual eu fiz do S30 dele, ó. Ó, aqui, ó, 10 mil pontos, dá para fatiar. Entendeu? Então aqui teria, se você fatiasse, teria. Se você não fatiasse, você ia pegar a take ali, ou você não ia tomar take, não ia tomar o stop, mas aqui você teria que virar a mão. No caso, fatiou não teria dado stop, né? Porque a virada de mão não deu take de 2. E é isso, cara. Ai, eu fico viciado, faço um backtest pra fazer mais. Quero ver o resultado disso aqui. Não, eu juro que é o último, eu fiquei empolgado. 7 mil pontos, perfeito, ó, não precisa fatiar. Bum! Então é isso. Num vídeo explicando pra vocês como é que faço para validar novos ativos, eu acabei de validar um puta ativo. Eu vou fazer um vídeo focado no HK, eu já estava olhando para ele de outra forma. Vocês veem, tem um estudo aqui dele, eu vou falar mais para frente, que eu vou fazer um vídeo exclusivo dele. Mas eu estava fazendo um estudo dele no M15, na verdade. Que por conta desses movimentos mesmo eu não tinha gostado muito, então eu estava olhando no M15. Só vou passar rápido, depois eu faço mais com calma. É, aqui ele está mostrando nas 8, né? Então, é que eu tava vendo que sei lá, nesse período ele parecia estar abrindo, ó, tá vendo aqui às 19 horas, ó. Então parecia que ele abria um pouco antes, aí vinha a explosão das 10 horas, que é a hora que ele abre mesmo de fato. Aí eu tava olhando de pegar o range desse período, eu nem tava pegando, tipo, contando 4 velas, eu pegava o range mesmo, então, pô, tá vendo que tá consolidado? Então, isso vai ser que nem o canal de referência zona neutra, né? Ele não contava vela, ele pegava uma consolidação. Então, eu meio que fui nesse princípio. Eu usava esse de canal de referência, que era o que o Marcelo fazia, né? Ele fazia o canal de referência, fazia a zona neutra pro outro lado, e aí esperava um rompimento. E eu tava pensando uma estratégia nele aqui dessa forma, e utilizando esses elásticos que ele tava dando. Até falei nos meus status, quem me acompanha no Instagram viu, por isso que eu falei que é importante vocês olharem lá. Mas eu tava falando justamente sobre isso, porque a gente teria aqui nosso canal de abertura, o nosso canal de referência. Aí quando vem às 10 horas que de fato ele abre, ele sempre faz esse movimento, ele estica para um lado e vai pro outro. Ele acaba fazendo isso direto. Pô, filho, sério. Ele estica para um lado e vai pro outro. Repara como isso acontece, ó. Isso aqui é só olhando o preço, você vai tirando esses insights. Estica para um lado e vai pro outro, ó. Eu tava olhando isso aqui, ó. Estica para um lado e vai pro outro. Ele faz isso quase todo dia, ó. Faz um range, aí estica para um lado e vai pro outro. Eu tava analisando HK para tentar desenvolver uma estratégia nele, utilizando esse elástico aqui. Eu até apelidei ele de Ronaldinho Gaúcho. Eu falei, caralho, isso aqui acontece todo dia. Ele tá andando aqui, ele estica para um lado e vai pro outro. Nesse caso, ele acabou até fazendo os dois lados, né? Então aqui nesse quente ele esticou um pouquinho e vem para esse. Aí aqui ele esticou bastante e veio para esse, mas aí deu estopou. De novo aqui, ó. A diferença esticou para esse lado, veio para esse. Aí, se você olhar numa amplitude maior, então aqui, ó, esticou para esse lado e explodiu para esse. Aí, se você olhar num range maior, a gente está olhando aqui, esticou para esse lado e explodiu para esse. Então, ele faz isso o tempo todo. E esse é o famoso Ronaldinho Gaúcho, vem? Explode para um lado, vai para o outro. Então, eu estava analisando a HK50, pensando num operacional Ronaldinho Gaúcho. É isso que eu ia fazer. Mas agora que eu vi que no M1 ele tem potencial também, já tinha essa noção por conta do Marcelo clássico, né? Marcelo FiMate clássica. Mas agora que a gente viu, validamos juntos aqui, descobrimos juntos numa aula de quase uma hora, puta merda, é, acabamos de validar que o HK50 no M1, na abertura das 10 horas da noite, tem potencial e na abertura de Nova York também. Então, muito interessante. Aprendi ao vivo aqui com vocês aqui sobre HK50. Então, se você acha que vale a pena eu fazer um estudo exclusivo de HK50 agora um pouco mais extenso, e eu criando um material de estudo igual eu fiz do S30, comenta aí, que aí eu vou saber se você ficou até o final também, né? Então, se você quer um estudo na HK50, me dá um salve que agora eu fiquei empolgado com ele também. E lembrando, tá? Quem quiser acessa a planilha aqui do backtest, tá? Então, né, fora essas marcações aqui que eu faço para validar um ativo, uma coisa que eu sempre recomendo para vocês é planilhe esses backtests para vocês terem uma noção. É interessante vocês terem o resultado do ano, de pelo menos um semestre, eu recomendo, tá? Um ano eu sou exagerado, um semestre já é o suficiente para vocês terem noção da performance dos ativos que você está validando na ponta do lápis. Então você vai colocar aqui a data do negócio, aqui é automatizado, a hora do ativo, para você ter uma noção dos horários, o tamanho do canal, então aqui você aprende com muito mais detalhe o range que esse ativo funciona,
quantas aberturas de virada, aberturas e viradas teve, qual foi o seu resultado de gain, de loss. Aqui você consegue ver por semanas, boas semanas, sem semanas. Você consegue ter uma visão muito maior, então é sempre importante, além de fazer o backtest no gráfico, assim que você tiver pelo menos um trimestre, dá uma planilhada nisso, cara. Coloca aqui na planilha, que aí você consegue ter noção. Então, se você tiver interesse, você pode estudar o ativo, se tiver interesse nessa planilha, que lá vai ter uma guia em branco para vocês, tá? Então, vocês recebem, ó, tem do EURUSD, do SDJPY, do XAUSD, XAUSD com risco exponencial, tem 300 guias aqui, tá? Se vocês tiver interesse na planilha, me dá um toque lá no Instagram, que eu explico para vocês como você adquirir, tá? Cara, preço de uma pizza, cara. Uma pizza que você come no final de semana, você tem acesso a quase 40 meses de estudos aqui, porque tem de 4 ativos diferentes. E você vai ter acesso ali a 40 meses de estudos detalhado do jeito que eu mostrei para vocês ali, validando no gráfico e planilhando trade por trade, com todos os detalhes do jeito que vocês estão olhando aqui, tá? Então, cara, todos os dias eu marco aqui a data, o dia, a hora que ele faz, o range, a canal de abertura, o risco, se foi ganho ou se foi loss, o resultado aqui do patrimônio. Então aqui eu consigo ter uma noção de como que foi o XAU-SD ou SDJPY no ano de 2025 completo operando da forma que eu opero. E é legal que eu posso simular qualquer valor. Então vamos simular que eu estou com um capital de uma mesa proprietária de 10 mil, eu estou arriscando apenas 0,5%. Vocês veem que aqui tudo já atualiza, ó. Então aqui agora a gente está arriscando só 50, o risco retorno é 35. O risco retorno aqui, ele é calculado automaticamente também, tá? Então risco retorno eu estou contando que eu estou pegando risco retorno de 0,75, ou seja, arriscando 100 para ganhar 75. Mas eu quero ser um pouco mais pessimista. Geralmente eu pego um risco retorno de 0,70. Coloca 0,70, ele já calcula automaticamente também, ele já vai fazer a simulação com risco retorno menor. Não, eu sou um cara mais ousado e geralmente eu pego um risco retorno de 85. Muda aqui o risco retorno, você já consegue ter noção, ele já muda automaticamente também o valor. Então é uma planilha completamente automatizada para você fazer qualquer simulação com qualquer valor, com qualquer percentual e com qualquer risco retorno que você quiser, cara. Então, essa planilha aqui é essencial para quem quer validar um novo ativo. Você adquirindo a planilha, você vai ter acesso aos 40 meses aí de estudos, ou seja, tem 12 meses aqui do XAU-SD, 12 meses do SDJPY, 12 meses do EURUSD, vai ter do S30 que eu vou fazer, do HK50 me empolguei, talvez saia também. Operando, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Operando de 4 em 4 horas na M5 do XAU-SD, então você vê que é operação pra caralho, cara. Isso aqui é operação demais. Vou falar mais sobre isso futuramente em outros vídeos. Você vai ter acesso a esse vídeo, a esse estudo também. E claro, você vai ter acesso a uma guia, ele vai vir uma guia toda estruturada em branco para você, assim, tá? Não sei se vai dar vendo no vídeo, mas aí vai ter por mês aqui, vai ter aquela mesmo, do mesmo jeito que tá no backtest ali, você vai ter o capital, você vai poder colocar o risco, então você pode usar isso para gerenciamento do seu próprio capital e fazer seus próprios backtest. Então vai estar em branco aqui, vocês vão ter que colocar aqui, ó, a data 01 do 02 de 2026 você colocou, aí ele vai colocar a data de dia da semana, aí tudo vai ficar tudo automatizado aqui, ele vai preencher para você o dashboard, tá? Eu, por exemplo, uso isso aqui para fazer backtest e para gerenciar também a meu desafio de mesa proprietária, minhas contas reais. Então, eu preencho aqui todo dia aqui todos os meus takes e eu tenho um relatório completo da minha performance, cara. Isso aqui faz total diferença para mim. E eu não consigo hoje trabalhar, não consigo estudar e validar nenhum ativo sem essa planilha, porque para mim ela é essencial. Então, se você tiver interesse, me dá um toque lá, tá? Quem tiver interesse também nessa corretora que eu tô mostrando para vocês, tá? Ela é muito boa para operar o S30 porque o spread dela é baixíssimo. Então, se você tiver interesse nessa corretora, dá uma olhada lá no link da minha bio. Vocês vão poder, clica aqui no link da minha bio. Vai ter aqui os links do meu canal do YouTube, o canal do Instagram e a Forte Markets. O que tem de diferencial nessa corretora? Cara, você vai ganhar $55 só de abrir conta lá. Só de você abrir conta, você ganha $55 para operar, mais 100% de depósito. Ou seja, você colocou $100, ganhou mais 100. Colocou $200, ganhou mais 200. Então, tipo, cara, compensa demais. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Cadê? Vocês podem ver aqui no meu histórico logo no começo. Eu ganhei $55 aqui logo quando eu abri. Ganhei mais 40, aí eu depositei 300, graça. Depositei $300 aqui, $400 e eu ganhei 800 de crédito, porque na época tava uma promoção de 200%, né? Mais pra frente eu tinha depositado mais um pouco, cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu tinha depositado mais um porquito aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Eu coloquei
$236, ele depositou mais 236. Então eu acabei ganhando um bônus de 100% em todos os depósitos. Então você clicando aqui, você consegue ver, assim que vocês abrem conta lá, você já ganha. Tá aqui, essa é a Fortmarkets, tá? Corretora excelente, eu uso ela já há muito tempo. A maioria dos meus seguidores já aproveitou. Você pode depositar até $3.000 para ganhar essa oferta. Depositou 3.000, você ganha 6.000, cara. Isso aqui é incrível. Por exemplo, vocês podem ver aqui que esse é o saldo, né? Basicamente o que eu depositei uns $600, já estou positivo um pouco. Isso aqui foi só de bonificação. Ou seja, eu tenho um capital real para operar de quase $2.000. Eu depositei nem 600, eu estou operando com 2.000. Isso aqui é excelente, cara. Então, se você tem capital pequeno, link na minha bio você consegue abrir lá. E para você garantir esse bônus, você tem que ir pelo meu link lá. Então, dá uma olhada no link da minha bio. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no meu YouTube também esse link desse meu site aqui, que aí vai ter tudo compilado aqui. Então, lembra de abrir por aqui, que aí você consegue um bônus legal, tá? Então, é isso, galera. Comenta aí se você ficou até o final. Comenta se você já está operando a teoria dos ciclos. Lembra de me chamar no Instagram se tiver interesse na planilha aqui. E é isso, gente. Lembra também sempre de agradecer o Marcelão, porque o cara foi foda em criar uma das técnicas, né, mais consistentes do mercado. Lembrando que quem comprar a planilha no plano completo aí vai ter acesso ao grupo do Telegram, onde eu mando minhas marcações. E eu tô achando que eu vou começar a mandar o S30 aqui também, tá? Então, se você quer aprender quer operar na prática, aprender comigo como é que faz, eu mando minhas marcações todo dia. Você comprando o plano completo, você vai ter acesso aqui, materiais exclusivos aí para quem está no Telegram, minhas marcações, e eu provavelmente vou começar a mandar o S30 aqui também. Então aqui eu, por exemplo, o 11, eu mostro aqui a minha marcação, como é que eu fiz, qual que foi a minha relação aqui com essa abertura, e dentro vira um chat exclusivo sobre esse pregão, tá? Então acaba sendo um negocinho bem legal aqui, uma dinâmica bem legal. A gente tem todo dia um novo chat, um novo grupo específico para cada ativo. Então é um negócio bem organizado, tá? Então é isso, gente. Eu falei tchau, eu falei que então é isso umas 5 vezes, mas eu sou um youtuber novo, gente. Tô começando agora, então me perdoa. Mas é isso, em breve vai ter mais vídeos aí para vocês. Tamo junto e se inscreve aí. Até mais.